Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Para os mais íntimos, ela é mais conhecida como Dermomusa. Pra gente, ela é doutora. Ela é mãe de 2 meninas incríveis e vovó de 3 crianças maravilhosas. É adepta ao Quiet Beauty, que é uma beleza natural e sem padrões. No seu currículo são mais de 460 mil atendimentos. Não é para qualquer um, né? É fundadora da Derma Clinic e integrante oficial do GTC. É mineira, eterna aprendiz e dona de uma voz doce e potente. Para brilhantar o nosso papo de hoje, com vocês, doutora Neide Dozono. Me emocionei aí com a apresentação. Bom dia Mirna, Cris, obrigada por ter me convidado. Estou aqui com muita alegria para falar com vocês e a todos que nos ouvem. Obrigada a você pelo convite. Pelo convite não, pelo aceite do convite. E eu queria começar perguntando como é que começou a sua carreira como médica e por que a escolha da dermatologia? Nessa história eu ponho sempre o meu irmão mais velho, porque ele quis fazer medicina e eu gostava muito dele. Ele foi embora para o Rio de Janeiro, a gente era muito unido, eu chorei muito. Ele foi fazer medicina e eu pensei, eu também vou fazer medicina, sabe? Por aquela admiração pelo irmão. Uhum. Foi assim. Aí, quando foi para escolher especialidade, né, era uma época que as pessoas escolhiam as 4 áreas básicas: cirurgia geral, ginecologia, pediatria e clínica médica. Mas ele rompeu e foi para fazer uma subespecialidade que foi oftalmo. Aí eu pensei, meu irmão fez oftalmo, eu vou fazer uma subespecialidade também. E aí comecei a namorar as especialidades. E quando eu me deparei com a dermatologia, foi amor à primeira vista. Por quê? Porque os pacientes retornavam com 15 dias, muitos deles já estavam curados. Então, era assim, era uma especialidade que eu via resultado, né? Você ficava ali na endócrino, ficava ali nas outras especialidades, o paciente crônico ali a vida inteira, né? E o dermato era assim, vibrante, né? O paciente já, você via, né? Uhum. Ele bem, e foi assim que eu escolhi dermato. Uhum. E é interessante isso que você traz do seu irmão ter tido uma influência na sua escolha profissional. E uma das suas filhas, que é a doutora Thaís Campbell, ela também é médica. Como é que você sente que você impactou, ou se é que você acha que você teve alguma influência na escolha da carreira da Thaís? Foi pelo testemunho, acho que não foi pelas palavras, não foram pelas palavras, porque as minhas palavras foram até para desencorajá-la. Porque o meu esposo é agrônomo, mas mexe só com gado. Uhum. E aí eu falei para ela, aliás, uma única vez, não foi um falatório, não. Eu falei, elas assim, escolhendo profissão, né? Eu falei para ela assim, filha, quem chega mais feliz em casa, eu ou o seu pai? Ótima provocação. Sem influência, né? Só uma pergunta para reflexão. Aí eu pensei, faz veterinária, porque ele é agrônomo, mas cuida de gado. Aí ele sempre arrepende que ele não fez veterinária. Eu falei, faz veterinária, né? Mas foi uma única vez, porque daí eu senti que essas coisas, profissão, casamento, tem que ser uma coisa da pessoa com Deus, né? Acho que pai e mãe assim não é bom ficar influenciando demais. Então, deixa Deus trabalhar. E até porque tem que ser uma coisa, não vou dizer nem uma paixão, até porque eu penso que você tem que ser bom no que você faz, primeiramente, e, claro, ter um mínimo de engajamento com aquilo. Mas tem um propósito também por trás que acaba movendo. Então, cuidar de vidas acaba sendo um propósito e um propósito que move muito. E acredito eu que quando a gente fala da dermatologia em especial, você está lidando com autoestima. E não tem como você trabalhar a autoestima de outras pessoas se aquilo também não te envolve de alguma forma emocionalmente, né? Com certeza, porque uma coisa que te incomoda na aparência, ela te dá dor. Ela te dá uma dor emocional, de você olhar no espelho e todo dia ter que deparar com aquilo, né?
E quando você dá aquela mudadinha, gente, você transforma a vida da pessoa. Que as pessoas elas costumam encarar, né, Cris, muito essa questão da dermatologia, da estética, como uma coisa meramente de imagem. Só que vai para além disso. Eu já mencionei algumas vezes aqui nos bastidores o quanto eu sou adepta da rotina de skincare, o quanto para mim é um momento de conexão comigo mesma. E eu acredito muito que esse é o poder, seja ele qual for. O Cris, por exemplo, está aí nessa entoada de praticar esportes regularmente, se cuidando, cuidando da alimentação, e não deixa de ser uma forma de conexão com você para além da estética, né? Sim, na realidade a gente tem vários pontos de... Estava falando sobre posicionamento, inclusive, né? E isso reflete muito na nossa entrega, né? Então, como que você se vê de coragem, eu vejo muito isso nos negócios, né? Até dando um exemplo do que a gente teve no mundo de tecnologia, foi o CEO do Facebook. Não sei se você viu a transformação dele de imagem. Porque ele teria que conectar, por mais que ele tenha números e relevância, como ele levava a imagem e o posicionamento dele para o público. Então, uma análise do que a gente está passando nos dias de hoje, principalmente da autoconfiança na frente dos negócios, de você estar bem, com autoestima, porque isso muda o resultado seu no palco. E, às vezes, são vários elementos, não apenas um, né? E acho que isso casa muito com o que a gente está falando aqui. Até a gente tava brincando, eu falei, inclusive eu tenho que tratar aqui um pouquinho, né? Dar uma cuidada, porque você se vê mais. E se você muitas vezes não gosta do que você vê em você, aí você cria vários... Outros bloqueios, e não dá para ir por aí. E doutora, até de curiosidade, falando de empreender, você empreende há muito tempo, né? Dentro da área. Como foi para você, né? Acho que esse impacto do ponto de vista de proposta, de valor, é algo que nasceu assim, quero montar, quero empreender, quero tocar meu negócio, ou isso veio acontecendo, né? Hoje a gente vê muito profissional, a gente entrevistou alguns hoje, que eles já saem, de certa forma, na especialidade com essa visão de quero ter a minha clínica, quero construir o meu negócio. E é um desafio, eu acho, na área da saúde, porque muitas vezes não há o preparo, né, dentro da formação ou das universidades para essa jornada. Como foi para você, aí, com alguns anos empreendendo, tendo a sua própria clínica, o seu próprio negócio? Bom, a minha carreira começou eu sendo CLT. Legal. Eu morava no Mato Grosso, porque meu esposo era agrônomo lá da Emater. E lá eu trabalhei no hospital, eu sendo dermatologista, eu atendia de tudo. Fazia parto, atendia acidentes lá dos desmatamentos das florestas. Fiquei lá 1 ano, que me envelheceu acho que 10 anos. Quando eu voltei para Minas, né, a convite do meu pai, que quis que a gente ficasse perto, né, eu já tinha minhas filhas. Daí eu já fui CLT, fui para um posto de saúde de prefeitura. Legal. E aí, meu pai dizia assim... Olha, na minha vida inteira, assim, da minha família, a gente nunca foi empregado, a gente sempre empreendeu. E eu escolhi ser CLT no começo porque as minhas filhas eram pequenas, eu as tive durante a faculdade, já as privei muito da minha presença, e aí eu tomei a decisão de começar como CLT sabendo que um dia eu ia empreender, para eu poder tê-las mais próximas por uns anos, né? Porque ali eu cumpria um horário, simplesmente o paciente ficava ali, o paciente não era meu, né? E aí, quando eu percebi que elas já estavam, a gente já tinha curtido muito a vivência uma das outras, aí surgiu um convite de um colega cirurgião plástico, falou, Neide, vamos montar uma clínica? E aí eu fui e nós montamos juntos. Então, assim, eu tinha vontade, eu tinha o conselho do meu pai, né? Mas fluiu, né? Como você falou, fluiu assim meu primeiro negócio, né? Minha primeira clínica. E aí foi indo, foi crescendo, e daí para frente fui só entrando, montando clínica. Na verdade, eu montei uma junto com meu irmão, que é oftalmologista, esse irmão que eu gosto muito. E só que a dermatologia começou a crescer muito, né? E aí lá eu ocupava 2 salas. E ele, com oftalmologia já cheio de aparelhos, ele ocupava o resto inteiro da clínica, que era imensa. E eu falei, agora acho que é a hora de eu crescer mais, né? Aqui não tem espaço para mim. Aí eu recebi um convite para integrar uma clínica multidisciplinar de várias especialidades médicas. E lá eu tinha mais espaço.
mas também não cabia, né? Porque você vai comprando tecnologias, vai aumentando seu quadro de funcionários. Aí eu aluguei uma casa grande, muito grande. Eu, né, cheguei a um ponto de ter 18 funcionárias comigo só trabalhando. E essa casa comportava todo mundo. E lá em 2007 começou a era dos lasers, né? E eu comprei a primeira máquina. Assim, é desafiador você iniciar com uma tecnologia muito cara, desconhecida, né? Mas eu falei, eu vou comprar. E aí, na época, o meu irmão falou, vamos, eu entro de sócio. O meu oftalmologista. Falei, compramos aí a primeira máquina. E aí, depois, quando eu saí da clínica, ele comprou, eu vendi a parte dele para ele, que já não fazia sentido a gente continuar assim, juntos, né? E foi assim. E aí, eu fui acompanhando o crescimento da dermatologia também, inicialmente na área cirúrgica. Quando a gente sai ali da residência, da faculdade de dermatologia, naquela época era muito clínica. Cirurgias assim não existiam. Mas a gente teve um grande incentivador da área cirúrgica, que é aqui de São Paulo, o professor Ival Pérez Rosa, que a dermatologia brasileira deve muito a ele. E ele saía lá de São Paulo, ia lá em Brasília ensinar a gente a fazer biópsia. Que ele falava assim, gente, eu não me conformo. Nós fazemos o diagnóstico, eu considero assim, a dermatologia a especialidade mais difícil, é a área que mais tem doenças, e é tudo morfológico, você tem que ter nuances ali para diferenciar uma coisa da outra. Então, você faz o diagnóstico, aí manda para o outro fazer a biópsia, que é o que vai ganhar, vai render mais, depois volta para você continuar ali com as consultas e tal, né? E eu entendi a filosofia dele. E o que tinha na disposição na dermatologia para a gente poder alavancar mais o negócio era a cirurgia. E eu entrei de cabeça. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fundou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e eu passei a participar de tudo. Tudo que era curso que a sociedade fazia, eu estava ali. Não faltava nenhum. E cresci muito na área de cirurgia. Começou, então, a vir os lasers, as tecnologias e a estética, né, injetáveis dentro da dermatologia. E aí eu também quis tudo isso, abracei tudo. Eu falei, o que me impede, né? Porque eu sei que tem muitos colegas que, na época que tudo começou a crescer, tinham medo, porque era uma especialidade clínica, né? E fazer cirurgia, tirar um tumor de pele grande, era difícil, então tinha muito medo. Mas, assim, graças a Deus, eu rompi com isso e fui. Peguei tudo que a dermatologia faz, faço transplante capilar, faço tudo que vocês imaginarem que está no âmbito da dermatologia. Quando você, ouvindo a sua história, foram várias decisões durante a sua jornada que foi te encaminhando para a construção, crescendo os empreendimentos e algumas escolhas, né? Quando você falou, coloquei essa unidade à venda, fui para esse outro caminho. Quais foram os principais desafios nessa tomada de decisão? Assim, para você, sabe? Porque toda vez eu falo que a gente olha para o passado e a gente conta a história, todo mundo pensa, caramba, que interessante, Cris, né? Saber, por exemplo, como você construiu a Cirrus. Eu falei, olha, hoje parece óbvio, mas nada era naquele momento. Uhum. E ouvindo você falar, me remete muito isso, que foram escolhas talvez planejadas, outras intuitivas, né? De certa forma. Mas qual foi os principais desafios que você viu nessas escolhas, nessas decisões, empreendendo, sabe? Qual que era o maior desafio para você? Qual seria? Ou eles, né? O desafio ou os desafios? Os desafios. Por exemplo, a compra dessa primeira tecnologia foi bem desafiador para mim, né? Aí você vê como que Deus faz as coisas fluírem. Meu irmão falou, eu entro de sócio. Eu queria muito comprar, eu tinha o recurso, podia ter comprado até sozinha, né? Mas será, né? Aquele medo de investir numa coisa muito cara. E o primeiro laser, né? Aí pôs ele no meu caminho e compramos juntos. Então, isso foi um momento que eu considero que foi desafiador para mim. Sim, colocar, por exemplo, uma administradora na minha clínica, né? Não foi um desafio. Eu falo que as coisas vão fluindo mesmo. Eu tinha umas pacientes que elas me davam um monte de cheque. Aquele tanto de cheque é pré-datado, ia fazer aquela confusão.
E aí uma delas chegou um dia na minha clínica, me ameaçando, assim, queria, acho que até me bater, né? E eu tranquei a porta e liguei para um amigo meu que morava lá pertinho. Meu marido estava para a fazenda, eu falei, olha, vem aqui, porque a fulana está ali fora muito brava. Aí ele chegou e falou assim, Neide, você não precisa disso, põe uma administradora. Foi um divisor de águas na minha vida, tá? Então, assim, eu enfrentando aquelas dificuldades e sem ter a noção de gestão, né? Que eu que tinha que pegar os cheques, eu que tinha que conferir, eu que tinha que guardar no cofre, aquela coisa toda. E aí foi um momento muito bom na minha vida ter entrado essa administradora. Tenho muita gratidão por ela, Charliene. E foi maravilhoso. Ela entrou, e aí ela cuidava de pessoal, né? Porque também era difícil essa coisa de você lidar com funcionário, você pagar, você saber, agora eu vou aumentar quanto, né? Eu tinha um pouco de dificuldade com isso. Você ter que fazer o operacional da clínica todo, o técnico, e ainda ter que lidar com o pessoal. Subiu o salário, quanto que subiu, né? E você fazer o cálculo, essa aqui tá projetando melhor, como é que eu premio ela? E ela entrando foi muito bom. Assim, deu uma guinada boa na minha vida. Eu acho que tem algumas coisas na história que você traz que a gente já abordou algumas vezes aqui em alguns episódios. O primeiro é a importância da ambiência. Você estar perto de pessoas que te instiguem, que te provoquem, que façam você ver para além do óbvio. Sim. Então, na hora que a gente voltando levemente assim na história, na hora que você fala assim, o meu pai falou para mim que a nossa família é uma família de empreendedores. Isso, querendo ou não, instigou você a ter a coragem de empreender. Nisso, eu e o Cris, a gente diverge bastante. O Cris não vem de uma família de empreendedores. Uhum. Ele foi o primeiro desbravador. E eu venho de uma família de comerciantes. A gente nem falava empreendedor, a gente falava comerciante. Isso. É o dono da lojinha, literalmente. Uhum. Então, esse ponto me chama bastante atenção na sua história, porque não importa quando e como você começou, mas quem estava do seu lado. E o quanto isso impacta na forma como você faz as coisas hoje. E é interessante porque quando eu e o Cris estávamos batendo a pauta para esse papo de hoje, uma coisa que a gente quis trazer muito foi essa questão geracional. E o quanto que o nosso papo, de novo, está convergindo para isso, né, Cris? Sim. Você vem de uma família, não sei se tem outros médicos, mas o seu irmão te influenciou de alguma forma a querer seguir esse caminho, porque é uma pessoa que você ama, que, enfim, tem um impacto, claro, na sua vida. Quer queira, quer não, você influenciou a vida da sua filha e hoje vocês influenciam a vida de muitas outras pessoas, em especial mulheres. E trazendo tudo isso, doutora, para a pauta, aterrissando tudo isso, uma coisa me chama muito a atenção da sua história e eu preciso enaltecer porque é incrível. A gente está falando de empreender há 40 anos, que é muito diferente das oportunidades que a gente tem hoje. E eu percebo muito uma réplica de aplicação de comportamento sua com a Thaís, por exemplo. Então, eu comprei lá minha primeira máquina de laser, que era super cara, mas eu falei, não, vamos, o que eu vou perder com isso tudo? E eu percebo muito a Thaís fazendo esse mesmo movimento de, não, eu quero trazer a última tecnologia. Não importa quanto isso vai custar, mas eu quero que os meus clientes tenham acesso a isso tudo. Além de vocês estarem lidando também com o maior órgão do corpo humano, que tem muitas ramificações. A gente fala da dermatologia estética hoje, que está super em alta, mas a bem da verdade é que eu concordo com o que você está trazendo aqui, que é uma das especialidades mais difíceis e mais concorridas, Cris. Hoje, para você entrar na dermatologia, você tem que estudar muito. Por quê? A gente esquece que a dermatologia lida com os queimados. A gente esquece que a dermatologia lida com câncer. A gente olha a parte bonita e esquece que tem toda uma história por trás disso. A gente falou aqui também dos desafios, mas eu quero ir levando o nosso papo para a questão geracional. Você já é uma médica formada há muitos anos. E hoje você compõe um corpo clínico com médicas muito mais novas. O que você percebe de maior dificuldade? Então, vamos colocar aqui as dores e as delícias dessas diferenças geracionais. Eu queria ouvir de você. Olha, dores não tem. Dores não tem. Há uns 5 anos, deixa eu ver quanto tempo. Uns 6 anos eu vim aqui para o ABC em Santo André, né? E fiz um fellow lá. Eu fiquei 1 ano frequentando o serviço de cirurgia, porque eu gosto muito, né? E era só meninas, só gente muito novinha. E eu vovó lá no meio de todo mundo, né? Então, assim, eu fui muito feliz no meio das meninas, das jovens, das residentes, né? E ali na clínica também não tem dores. Conviver com gente mais jovem
é só bênção. Eu considero que é uma troca muito saudável, né? Elas trazem coisas que eu tô pegando agora, mas também é uma troca muito rica, né? Tem muitos casos. Neide, vem aqui, vê esse caso. Faz isso aqui para mim, faz essa cirurgia, tira esse chantelasma para mim, tira esse nervo, olha isso aqui. Então, assim, é uma troca deliciosa. E tem um impacto, você sente, por exemplo, há 40 anos a gente não falava de redes sociais. Na verdade, eu sou cria disso, né? Na minha época, né, de mais nova, eu vi a internet nascer. Sim. No seu caso, não tinha. Você sente que isso, por exemplo, impacta na sua presença digital? Muito, totalmente, né? É um divisor de águas aí, né? Você está no online, vamos dizer assim. Eu acho que é um alcance sem noção de tamanho. E é interessante, ouvindo a doutora falar, Neide, que você tem, por natureza, um princípio de aprendizado que está nela. Então, quando você fala sobre isso de geração, é igual um aspecto de dor, né, de uma situação ocorrida, você identificou. Falei, opa, eu posso continuar sozinha e crescer minha clínica, os meus atendimentos? Posso. Isso é bom? Entendo que não. Quem eu preciso? Deixa eu trazer uma administradora que vai me apoiar na gestão, no desenvolvimento, e eu vou focar aqui no que eu entrego o maior valor. Então, ela está aplicando um princípio de dividir, né, de dentro do ambiente, quem tem que estar ali. E ouvindo a sua frase, se aplica a mesma coisa sobre outra ótica. Porque tem muitos profissionais que, às vezes, a gente falava aqui nos bastidores, antes de iniciar o papo, sobre gerações e os desafios que é lidar com gerações diferentes, que nasceu em momentos diferentes, sobre percepção de trabalho. Mas você se coloca no ambiente de eu entrego valor e eu recebo valor. E essa troca é muito válida. Então, é tirar o apontamento de dedo, né? Que é muito interessante de, médicos mais experientes não fazem isso por XYZ. Ou o mais experiente fala, essa nova geração, não olha para o todo. Quando o mix, que é um pouco a diversidade das gerações e dos aprendizados, contribui demais com o negócio. Então, parabéns pela visão, porque ela pode ser algo que está dentro de você. Quando você olhou para o seu irmão e fez a opção, né, de uma especialidade, você estava se guiando em não fazer o óbvio. E uma vez que você olha e fala, para mim eu só tiro proveito, você também não está fazendo o óbvio, porque tem muita gente que às vezes não tem esse elemento de clareza dessa decisão. Então, fico feliz de ouvir, né, de poder contar a sua história, porque isso agrega muito. Eu quero colocar um temperinho aqui no que pôr? você trouxe, Cris, porque eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que todo empreendedor, ele tem um quê meio bruxo, sabe? Da intuição. Acho que muito do que a gente faz e as decisões que a gente tomou não foram necessariamente decisões baseadas em dados, porque às vezes você está começando um negócio e não tem dados. Os dados você vai construindo conforme vai vindo, mas tem aquela vozinha que fala, e se? E se eu tentasse? E se eu fizesse? Então, a doutora até fala aqui, que eu fui fazer tudo. Fui parte clínica, fui fazer cirurgia, eu estava curiosa, eu queria saber, não tinha nada a perder. E eu acho que tem muito disso. A gente já falou algumas vezes aqui do quanto o empreender às vezes é um pouco inconsequente. Porque se você parar para pensar, é totalmente contra fluxo. Eu não tenho segurança, eu não tenho uma rotina. Eu tenho a liberdade, mas a liberdade pode ser perigosa. Mas eu tenho alguma vozinha que está sempre me falando. Mas vai dar certo, pode seguir. E eu acho que isso se aplica bastante também na sua atuação como empreendedora, pensando em você como empresária, né? Eu falo que é totalmente isso. É o fluir, né, que você falou aí. Eu creio que é o vento do Espírito Santo, sabe? Que vai na sua mente, te orienta. Tem um versículo na Bíblia que fala que ele está diante de ti, ele está atrás de ti, ele está ao teu lado, ele está sobre ti. Então, se você deixa ele te guiar, não dá errado não, viu? Muito legal. E eu gosto de ficar pensando nos podcasts, né? Que você tira. Você fica aqui, ó, refletindo, reprocessando tudo. E eu tava lembrando da sua decisão, assim, do laser, por exemplo. Você falar isso hoje, ok, mas volta alguns anos e a decisão de apostar. E eu sempre provoco muito meu time, a minha equipe, meus líderes, que a vida ela é feita de escolhas e decisões. E a gente não prevê o que vai acontecer, mas está claro, você consegue sentir a não decisão tomada. E eu sempre falo para o meu time, a gente
dentro de um contexto de segurança, obviamente, né? Para não sair tomando toda decisão qualquer. Mas a gente precisa se arrepender de escolhas. E uma vez que você faz uma escolha e você testa, você vai se arrepender, obviamente, se ela der errado. Mas você vai se arrepender muito mais de não ter feito o testado. Concordo totalmente. E já ouvi isso algumas vezes em desligamento de time, porque ele fala, lembra que você me falou? De se arrepender das decisões tomadas e não de não tê-las? É isso. Porque você põe o corpo e tudo em movimento. E cria repertório. Cria repertório. Porque às vezes você fala, e se eu fizesse? Cara, e se não existe? Vai lá e faz. Cria um ambiente adequado. Obviamente, empreendendo a gente sabe que nem tudo, às vezes, ele é tão pequeno, né? Uma aposta que você fez de um investimento, que havia recurso, que tem a intuição que daria muito certo, poderia ter dado errado. Mas o importante de colocar em movimento é ter essa clareza. Vou investir, vou testar e vou validar. E eu sempre provoco os empreendedores dentro dessa estrutura, e eu tenho, às vezes, o privilégio de fazer alguns trabalhos consultivos na área da saúde. E falando sobre essa estruturação, por exemplo, da clínica, sobre canais, como que se relaciona com o cliente. E às vezes quando a gente vai para um ponto de investimento, eu sinto um recuo, uma segurança. Só que o empreender e sair de uma postura 100% técnica, mas começar a tomar decisões como empreendedor também, requer risco. Não tem como a gente estar dentro de uma estrutura. E você, doutora, você não era de São Paulo, né? Você fez um movimento para cá. Como que foi essa vinda? O que mudou? E se isso foi dentro de uma escolha assim, planejada, intencional, ou de fato as oportunidades, né? Como que foi essa tomada de decisão para você também? A Thaís, ela e o Eduardo, né, foram arrebanhando. Trouxeram primeiro a família dele lá do Rio para cá e foi encaixando todo mundo dentro da clínica. Aí, esse sonho de estarmos juntas não deu certo, porque o movimento natural seria a Thaís ir para Araguari. Né? Mas eu tentei construir uma clínica lá por 8 anos e Deus fechava todas as portas. Aí, finalmente, não deu certo. Eles falaram, então a gente vai manter em São Paulo. Quando, de repente, no Natal de 3 anos atrás, eles chegaram e fizeram o convite para a gente vir para cá. E antes, quando essa conversa saía, o meu marido era totalmente contra. Ele falava, como que eu vou deixar fazenda aqui, gado aqui? Não tem jeito, não. Como que faz? E quando esse convite veio formal, ele foi o primeiro a aceitar. Aí eu fiquei, como? Falou, o que está acontecendo que agora eu tô perdida, né? Ele aceitou. Aí a minha outra filha, a Cíntia, né? Ela, nessa época, ela era gestora da minha clínica lá, ele ficou administradora, a Charlene ganhou bebê, não conseguia uma babá, de jeito nenhum, e a Cíntia, ela tinha vários cargos numa faculdade, falou, mãe, eu vou te ajudar. Quando ela veio, ela foi se encantando e largou a faculdade para lá e falou, é aqui que eu vou ficar. E aí foi administradora lá por 3 anos. Quando a Thaís fez o convite, ela aceitou, mas ela tem uma menininha e ela foi pôs pré-requisito. Nós só vamos para São Paulo se a Naeme se adaptar. Escola, né, o lugar e tudo mais. E eu falei, eu vou no vácuo, né? Eu talvez fosse a maior motivadora da vinda, porque por eu ser dermato e a Thaís, né, a gente ficar juntas aqui só somaria. E o que aconteceu? Com um mês, a Naeme na escola, ela se adaptou completamente, enquanto os meus 2 outros netos, que são os da Thaís, choram para ir na escola até hoje. É a mesma escola. Aí passou no teste, porque era um mês assim, era férias, né, do meu genro, e todo mundo se organizou em dezembro para vir em março de 2021. E viemos para passar um teste de um mês. No teste, que era o pré-requisito, a Naeme se adaptou super bem, e o Edmar largou as fazendas lá para os peão cuidar. E eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu tenho mais aqui. É um sonho, né? Eu poder estar ao lado da Thaís todos os dias, trabalhando junto. Eu falei, isso é um sonho. Parece que eu estou sonhando, eu acho. Mas era a realidade. E você começou atendendo convênio. Sim. Certo? Sim. E como é que foi essa migração? Porque... É complicado, né, essa questão. Quando você começa, você precisa de clientela. E o convênio acaba sendo uma forma mais
fácil, entre aspas, de Rápida, você é. conseguir isso tudo. Como é que foi essa transição do convênio para o particular? Quais os desafios? Como que foi a tomada dessa decisão? Esse aí foi um grande desafio, viu? Ah, é? Tinha esquecido desse capítulo aí da história. A gente te estudou bem, doutora. Ah, tô vendo. Nossa, nota 1000, viu, gente? Bom, deixa eu te explicar. Então, essa administradora que eu tinha, a Charliene, ela amava convênio. Mas a Thaís, o Eduardo e a Cíntia detestavam eu estar ali escrava de convênio. Até porque passei muitas humilhações com a Unimed. Foi, assim, um passado difícil. Os outros convênios, não, porque você não lida com pessoas diretamente. Mas a Unimed, você liga com diretoria, você tá ali, tem que ficar ali meio debaixo do guarda-chuva deles, né? Aí a Charlene falava, doutora, não larga os convênios, não. O convênio é bom. E os três, larga os convênios, mamãe, larga os convênios. E eu pesou mais alto eles terem falado, até por uns atropelos que aconteceu com o Unimed lá. Eu falei, gente, Deus está falando, é muito claro para mim para largar convênio, não tem como. Larguei primeiro o Unimed, que era metade da demanda. E aí as meninas na clínica, as funcionárias, aí dá aquela caidinha, né? Todo mundo com medo, muito medo. E eu falava para elas, gente, vai dar certo, vamos confiar, vai dar certo. E os pacientes, assim, de anos e anos, não me abandonaram. A gente fez um preço melhor, né? Não foi direto por um particular, assim, pleno. E falou, gente, ó, para a doutora não parar de atender vocês, vamos fazer assim. E eles ficaram comigo, muitos deles. Aí depois ela largar o resto dos convênios, aí foi muito fácil. Que aí era 300 convênios, cada um pingava um pouco, sabe? Falei, aí vai ser fácil. Aí foi maravilhoso, gente. E eu falo assim, essas colegas que já estão na vida há um tempo, eu tenho uma grande amiga lá em Cuiabá, e ela também transacionou, só que ela demorou, sabe, para largar a tal da Unimed. E aí ela me perguntava, Neide, como foi? Eu falei, larga, Sulege, vai ser feliz. Desculpa, Cris, essa transição de convênio para particular, ela coincidiu com a vinda para São Paulo ou aconteceu antes? Não, foi antes. Isso aconteceu pouco tempo antes, 2 anos antes. Então foi uma sequência de tomadas de decisão. Muito, de coisas gloriosas. Não, e a coragem de ousar, né? Totalmente. Porque quando você escolheu qual convênio, você não foi nas miudezas, né? Você falou assim, quem me traz maior desafio e que representa 50%. Porque aí você teria uma resposta imediata, né? De como seria aquela tomada de decisão. E eu vejo esse medo, né? Essa reação, porque obviamente você não sabe como lidar. E isso acaba impactando, né, doutora, em como você lida com o seu paciente, de como você cuida da jornada dele, porque ele não está fidelizado, de certa forma, ao convênio. Ele está fidelizado à doutora, ao profissional. E, obviamente, ok, como que eu faço uma transição para que também não seja brusca? Então, você, dentro dos desafios, você se deu o direito, né, de ousar e tomar uma decisão. E, obviamente, uma vez liberta, que é a sua própria frase, eu falei, não volto atrás. Né? E foram decisões acumuladas, né? Totalmente. Trocou, veio para São Paulo e está aqui. E, doutora, são dicas, ou são... dicas não, né? São experiência sua falando. E tem muita gente ali que está começando na área ou está um pouco travado, né? Sobre qual movimento dá para a própria carreira, para a própria jornada. O que você daria de conselho para quem está talvez buscando uma transição igual você fez ou que está começando na área, sabe? O que você traz ali para uma pessoa que está nessa fase? Eu acho que tem tempo para tudo na vida, né? Eu falo que sair dos convênios foi uma libertação, mas eles foram bons na minha vida. Enquanto, né, eu comecei minha carreira ali e angariei uma clientela boa, grande, bons pacientes. Os convênios eram bons, não, mas os pacientes eram maravilhosos, muito bons. Então, eu acho que assim, que um colega que está começando, ele iniciar por convênio, eu acho que é bom, sabe? Eu recomendo. Mas não vai ficar ali a vida inteira, né? Eu fiquei com muitos anos, né? Eu já poderia ter deixado há mais tempo. E fazer essa migração depois, né? Ela vai ali conquistando a clientela, vendo os pacientes que são de convênio, mas vendo que ela não atende como convênio, né? Que ela atende como um particular. Esse paciente vai ficar com ela, com certeza. E são decisões de jornada, né? Sim. Eu falo muito, até dando uma pitada aqui de contribuição, que o convênio, para quem sai, né, vamos falar numa fase inicial,
você tem uma estratégia que é você fazer a geração de demanda. Ou seja, você precisa, de certa forma, trazer pacientes ou dar visibilidade sobre o seu trabalho para que você tenha pacientes ali interessados. Quando você não tem um convênio, que ele é um gerador de demanda, que basicamente quando alguém tem um convênio, ele fala, preciso de um dermato, preciso de um psicólogo, a gente vai, ao primeiro momento, entender quem são os profissionais que podem atender dentro do convênio, que talvez sejam recomendados para alguém. Então, ele é uma ferramenta de geração de demanda, né? Ou seja, você está numa fase inicial, que ainda você está se especializando, talvez não tenha uma boa formação sobre gestão ainda na universidade, eu acho que é um caminho super oportuno, porque aí você está abrindo, você está focando em elementos diferentes na construção de um negócio, trazendo uma parceria estratégica que é gerar demanda, que é trazer paciente para dentro do consultório. E o que eu entendo de ensinamento é, o ficar não refém é entender, ok, uma vez que você supriu isso e você já tem um relacionamento do cliente, o que eu vejo é um movimento do digital, até que acho que foi uma pergunta que a Mina fez, para você dar mais visibilidade e você tem mais canais para poder gerar essa demanda. E, obviamente, você está falando num público que você concorre com todos os outros médicos ou especialidades que cobram no particular. Então, são desafios diferentes, mas que são desafios de tempo. Então, talvez eu tenha uma parceria com um convênio que me gera demanda, que aumenta a minha autoridade, cria a minha carteira. Não quero esse caminho. Então saiba que você vai ter que ser o gerador de demanda para ter clientes pagantes para você gerar a mesma autoridade. Mas você sabe que, falando agora de profissional da saúde para profissional da saúde, minha trajetória desde o início foi particular. Parabéns. Eu não comecei com convênio e, diferente de você, assim, me dando a permissão de discordar, eu não acho que eu recomendaria começar com convênio. Eu recomendaria começar criando autoridade, usando as redes sociais como seu portfólio, mostrando o que você sabe, traz conteúdo. A nossa área, Cris, e eu posso falar pela minha, é uma área que a gente concorre com muitos profissionais muito menos qualificados. Sim. Mas são pessoas que elas se vendem tão bem que gera valor. Então, no caso da dermato, e veja bem, eu quero deixar muito claro aqui, tá, gente? Eu não estou me posicionando a favor ou contra alguma determinada área. Mas é uma área que ela está flertando muito com outras. Então, a gente tem biomédicos fazendo procedimento, a gente tem dentistas fazendo procedimento, a gente tem farmacêuticos fazendo procedimento. E que, ok, pensando que isso está dentro de um código de ética, não há problema nenhum. Mas aí vem o posicionamento do profissional, aí vem a marca, aí vem o branding, que eu acho que é importante. Então, discordando aqui, né, da doutora com permissão, eu não sei se eu recomendaria, comece por convênio. Eu acho sim, convênio dá oportunidade para você testar, para você saber o que funciona, para você colocar em prática seus conhecimentos, porque a gente sai muito cru. A faculdade, ela te dá o básico, mas a educação continuada, que a gente fala tanto aqui em todos os episódios e que a doutora brilhantemente falou ao longo de todo esse episódio, que é o famoso lifelong learning, né, que está todo mundo falando, ele é o que vai ser o seu diferencial. E, para além disso, o seu posicionamento como marca. Então, eu vejo, por exemplo, eu já acompanho a doutora Thaís, a doutora Neide, outras dermatos, que eu também sou cliente, o quanto isso impacta na minha tomada de decisão como consumidora. Então, a hora que ela coloca, por exemplo, um vídeo explicando por que funciona assim, por que funciona assado, na minha cabeça isso já gera um valor. E aí faz com que eu queira consumir aquilo tudo. Então, quantas e quantas vezes eu mesma já mandei mensagem para a doutora Neide falando assim, vi tal coisa nos seus stories, você acha que eu deveria fazer? E aí vai a tomada de decisão com a cliente. Olha, para você nesse momento não faz sentido, ou sim, faz sentido você investir nisso. Então, fica a provocação aqui, porque eu acho que o podcast também é muito sobre isso. Se eu tivesse que aconselhar de saúde para saúde mesmo, cara, faz seu nome. Quanto antes você começar, antes você vai ter motivos, ou melhor, vai dar motivos para que outros queiram consumir o seu conteúdo. E que se o convênio tiver que entrar nessa para te dar insumo para produzir isso, para testar, para, de repente, criar uma experiência de atendimento, uma experiência de chegada na clínica, porque eu acho que a experiência também fideliza. Não, eu concordo com você em tudo. Porque não precisa ser um caminho ou outro. Hoje a gente está em um momento
que não basta a gente ser, a gente tem que parecer ser. Exato. Então, por mais que eu seja tecnicamente muito bom, eu tenho inúmeros outros profissionais que parecem ser melhor do que eu, porque ele tem um melhor posicionamento no digital. Perfeito. Então, só que às vezes você fala, pô, vou começar, não tenho grana. Ele pode ser seu subsídio, seu ambiente de crescimento, mas que ele não talvez te torne refém, porque um dos aspectos principais para qualquer negócio está relacionado ao crescimento. E se você tem uma dependência de crescimento de um único canal, isso para qualquer área que a gente está falando, ele é um risco. Então, concordo contigo sobre esse... E acho que tem um ponto também, talvez a doutora Neide vá concordar comigo. Claro que aqui, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara, dinheiro é bom, paga as contas e traz alguma liberdade. Mas eu vou falar por mim, acredito que a doutora também tome essa conduta. Tem pessoas que a gente faz a consulta e não cobra nada. Mas são pessoas que viram fãs da sua marca, viram quase como se fossem patrocinadores do que você faz e de como você faz. Eu preciso dar menção honrosa aqui. Na época que a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, a clínica que a doutora atua hoje, que é o Grupo GTC, eles fizeram uma ação com um valor simbólico, e quando eu falo simbólico, é simbólico mesmo, promovendo beleza com uma causa. Então, o que foi feito? E a doutora, se quiser, pode aprofundar ainda mais esse assunto. Eles divulgaram nas redes sociais que estariam fazendo uma ação usando um procedimento que, aí, doutora, se você quiser mencionar, fica à vontade, se não, não tem problema. E eles cobraram esse valor simbólico e absolutamente todo o valor foi revertido para a causa. Então, veja bem, se você para pensar em termos numéricos, isso trouxe muito mais prejuízo do que lucro. Aliás, não trouxe lucro nenhum, porque não foi revertido nada para a clínica. Mas essa vontade de fazer parte, de estar lá e aproveitar um momento que até eles usaram o slogan bonito é ajudar, beleza é ajudar, alguma coisa assim, fez com que gerasse um propósito e, de novo, esses patrocinadores, essas pessoas que reverberam o nome da marca. Então, tem a questão da grana? Acho que sim, claro, é importante. Quem que não quer ganhar dinheiro? Mas também tem uma questão de que muitas vezes a gente atende no valor de R$0, mas pessoas que se sentem tão gratas pelo que a gente está fazendo, que passam a ser pessoas que, de novo, reverberam a nossa marca, o nosso nome para outros lugares e que se paga. Quero que você conte como é que foi essa experiência dessa ação que vocês fizeram, porque eu acho que é muito válido trazer isso para a nossa pauta. Para além do empreendedorismo, né? Que é esse empreendedorismo social. Todo mundo ficou muito tocado, né? Com aquele sofrimento do pessoal lá. E aí, a gente procurando como que a gente poderia ajudar, uma das meninas do marketing deu a ideia. Gente, que tal isso? Falou para a Thaís falou, perfeito, vamos levar adiante essa ideia. E foram, não sei quantos sábados exatamente, que o sábado todo foi dedicado a fazer essa tecnologia lá, que era um laser fotona, e as pacientes pagavam um valor bem pequeno, e o valor era totalmente revertido lá para uma das ONGs lá do Sul. Então, a conta já passava direto para esse pessoal do Sul. Então, foi uma maneira da gente ajudar, né? É um momento que você não pode fechar os olhos de jeito nenhum, até por uma questão de consciência. E foi muito bom a gente poder ter ajudado, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, aconteceu isso. Exato. Doutora, caminhando aqui para o nosso fim, antes da nossa fatídica pergunta que o Cris vai fazer, Oba! Eu queria saber, você mudaria alguma coisa na sua trajetória? Interessante, né? Talvez repensando, conversando aqui com vocês, eu deixaria os convênios mais cedo. Pouca coisa assim, eu me arrependo, eu mudaria. Acho que não mudaria quase nada, porque apesar do Cris ter falado são escolhas, e uma vez eu li um livro de um padre que eu achei interessante, que ele falou assim, na nossa vida são muito poucas as escolhas. Na verdade, é um acontecer, é um dirigir de Deus, né? E você vai colaborando, lógico, porque se você, né, vira as costas para aquela voz que está te levando, é uma escolha, né? É isso. É uma escolha. Mas se você segue o fluxo ali, né?
eu creio que eu segui o fluxo. Não tenho muito que arrepender. Acho que esse pequeno detalhe aí seria... Eu voltaria atrás aí. Muito bem. Bora para nossa fatídica Bora. pergunta? O doutor, eu sempre falo que não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Exatamente. E não ouvir a voz é uma tomada de decisão. Exatamente. Legal. E, doutora, número 42, no livro, do Guia do Mochileiro da Galáxia, que é da onde a gente trouxe a origem, né, desse código, do nome do podcast, o código 42, ele representa a resposta para as questões da vida, do universo. E eu gostaria de ouvir de você, o que é o código 42, o verdadeiro código 42 para você, a resposta, né, na sua vida? É Jesus. Pouquíssimas... A doutora foi uma das mais rápidas nessa resposta. Geralmente as pessoas elaboram e falam. Foi pontual, cirúrgica. Cirúrgica, não tenho a menor dúvida. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então é ele. Legal. Basta. Muito interessante. Vamos lá. Agora, oficialmente, finalizando o nosso episódio, queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, saber mais dos conteúdos que você posta, seus horários. Conta aí para a galera. Qual é o seu Instagram, Instagram da clínica? Enfim, fica à vontade, faça seu jabá. Tem o meu pessoal, meu Instagram, né? Doutora Neide Dozono. Temos o do grupo Thais Campbell, que ele abarca todo o serviço da clínica aqui. Temos lá em Minas, a clínica, que está todo vapor funcionando. Derma Clínica Araguari. E o nosso forte mais é Instagram. Temos site também, mas a gente gosta muito mais de Instagram. Instagram é muito bom, né? Cris, qual que é o seu? Cristiano.F.Freitas e no LinkedIn, Cristiano Freitas, que inclusive tem uma newsletter nova que tá bombando, hein? Tô fazendo artigos provocando sobre essa jornada dos empreendedores, tomada de decisão, então confere lá que vocês vão curtir. Eu tô te acompanhando, tá todo vapor, hein? Já Tô viu? gostando de ver. Por aqui, @miabolraf no Instagram e em outras plataformas também. E no LinkedIn, Mirna Bolraf. Nós somos @Código 42 Podcast em todas as suas plataformas. Toda terça-feira tem episódio novo. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe. Te vejo na próxima. Até Valeu. mais.